Torcedor vascaíno! Fala minha galera do Comentário, saudações vascaínas, mais um vídeo do nosso canal entrando no ar, mais um Notícias do Vasco para deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve nosso querido e amado Vasco da Gama. E olha, dois novos reforços estão chegando ao Vasco da Gama. Conversas muito próximas e nós vamos falar sobre esses jogadores. O zagueiro Quinteiro e o volante Luiz Henrique, ambos pertencem à equipe do Fortaleza e a gente vai falar sobre eles, né? Vou fazer uma pequena análise sobre esses jogadores. Obviamente que quando os jogadores forem confirmados a gente vai trazer aquela análise mais abrangente, mas vou dar minha opinião sobre esses dois jogadores que estão muito próximos e olha, o Vasco parece que não vai arcar com muita coisa não, né? Parece que isso vai ser uma pequena situação do Vasco aí com esses jogadores. A gente vai trazer essas informações aqui para vocês. Vamos falar também de um zagueiro que sai da base do Vasco rumo à equipe, para uma equipe suíça. E também falar sobre a situação do Renato Kaiser, né, que a gente trouxe a informação ontem. Vamos aqui confirmar com vocês essas informações. Então, vai subir a vinheta e depois da vinheta vai ter muita informação do nosso querido e amado Vasco da Gama. Sobe a vinheta! Salve, salve! Salve, torcedor vascaíno! Salve a galera do Comentário! Salve você que está sempre junto com a gente! Muito obrigado! Vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Hoje é dia de Vasco, né? Tomara que o Vasco hoje faça a sua quarta vitória na temporada, 5 jogos invicto. Que beleza, né? Começar assim, o torcedor vascaíno merece uma boa temporada de 2022. Eu já falei, a gente tem que comemorar muito essa temporada, então vamos fazer aí com que o Vasco ganhe esses jogos, né, Ricardo? Os jogadores aí, muito comprometimento para que a torcida vascaína não sofra nessa temporada de 2022. Mandando aquele abraço para você que curte, compartilha, que se inscreve, que tá sempre junto com a gente, que comenta. Eu quero seu comentário aqui embaixo sobre as duas contratações que o Vasco tá muito próximo de fazer. O que é que você acha? Se você tem outro nome para botar, eu quero que você fale aqui embaixo, eu tô de olho. Para você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso Comentário Vascaíno, que a gente traz informações, análises, sugerimos jogadores, a gente faz aqui tudo que envolve o nosso querido e amado Vasco da Gama. Hoje tem live para ir pós-jogo, eu conto com você. E também conto com você que a gente tá próximo de chegar a 4.500 inscritos, né? Então dá essa moral aí, nossa meta é chegar a 5.000 inscritos também. Então dá aquela moral, se inscreve aí para que a gente possa chegar aqui a uma família vascaína e será um prazer tê-lo junto com a gente. E olha, daqui a pouco eu vou falar de Quinteiro e Luiz Henrique, mas vamos confirmar a situação aí de Renato Kaiser. O Renato Kaiser foi vendido pela equipe do Atlético Paranaense ao Fortaleza e o Vasco tem direito a 2,53% do jogador. Com isso, daria pouco, em torno aí, já que foi vendido a 6 milhões, em torno aí de 210 mil reais, já que o Fortaleza vai fazer pagamento dividido, poderia ser em torno de 140 mil a primeira parcela, 70 mil a segunda parcela. A gente vai ficar atento aí o que é que vai acontecer, se vão envolver esses dois jogadores que estão sendo emprestados aí no meio dessa situação. Mas enfim, o Vasco tem direito a 2,53% do jogador Renato Kaiser, já que o Vasco também é clube formador de Renato Kaiser. Então, esta informação confirmada aí a gente trouxe num vídeo rápido, no Shorts, e agora a gente vem confirmando aqui para vocês sobre Renato Kaiser, que foi vendido pela equipe do Atlético Paranaense ao Fortaleza, 60% dos direitos do jogador. E olha, vamos falar de jogador chegando, porque o Vasco deve nas próximas horas confirmar as contratações de Quinteiro e Luiz Henrique. O volante Luiz Henrique, ele estava, quase me embolo, quase não sai, né? Mas enfim, vamos seguindo com a informação. E eu quero a sua opinião aqui também sobre essas duas contratações, o que é que você achou? O volante Luiz Henrique, ele é cria do nosso rival, do Flamengo. Foi para o Fortaleza em 2020. Voltou, jogou 30 jogos por lá, fez 3 gols, foi emprestado ano passado ao Botafogo, esteve na campanha do Botafogo, apesar de não ter sido titular absoluto, participou da vaga, da subida, né, do Botafogo para a Série A, estava ainda no Botafogo, mas tem essas conversas para vir para o Vasco da Gama. Na minha opinião, não é um volante para resolver os problemas do Vasco. Não vejo um cara que mudou muita coisa quando chegou ao Botafogo, nem um cara que era titular absoluto da equipe do Fortaleza. Mas o Vasco foi atrás do jogador aí e tem conversas muito adiantadas com ele, esse jogador que fez 30 jogos pelo Fortaleza, 3 gols. O outro jogador é Quinteiro, um zagueiro, 26 anos. Eu confesso a vocês que eu achava que Quinteiro era mais antigo, né? Mas enfim, né? Vamos respeitar a história do Quinteiro aí. Juan Quinteiro, 26 anos, chegou ao Fortaleza em 2019, onde foi muito destaque, por muitas vezes era titular absoluto da equipe. Em 2021 perdeu espaço com a chegada de outros zagueiros ao elenco.
Foi emprestado à equipe do Juventude, onde fez 11 jogos no ano passado, não foi tão bem assim. Não está nos planos do Fortaleza, inclusive ontem o Fortaleza retirou o nome dele e do goleiro Felipe Alves da relação de jogadores no seu site, não foram nem inscritos, são jogadores que não devem ser utilizados. E segundo informação da galera do Atenção Vascaínos, confirmada por Venê Casagrande pelo GE, o Vasco está muito próximo de confirmar esses dois nomes. A informação é o seguinte, o Vasco está negociando, a priori o Vasco só pagará os salários dos jogadores, nenhum outro custo, e são jogadores que devem nos próximos dias serem confirmados como reforços do Vasco. Na minha opinião, Quinteiro chega para somar, não para ser um jogador que seja titular e tal e tal. A gente tem o Luiz Cangá aí também, é mais um estrangeiro que chega no Vasco. Com isso, o Vasco já está quase excedendo o seu número de estrangeiros, né? Que a gente tem Sarrafiore, tem Luiz Cangá, temos Matias Galassa, enfim, a gente está começando a chegar aí a quase quatro jogadores estrangeiros. Me lembre se tem outro aí que eu não estou conseguindo lembrar agora. Mas enfim, John Sanches são aí, né? John Sanches, Cangá, Matias Galassa. Aí agora a gente tem o outro jogador chegando aí, o Quinteiro. São quatro jogadores. Aí o Vasco só ficaria liberado para mais um. Tem o Sarrafiore também, então já está com 5 o Vasco. Mas enfim, é um jogador que pode vir para agregar. Eu não acho como um titular absoluto, só se ele repetir as atuações que ele tinha em 2021 na equipe do Fortaleza. O Luiz Henrique não é um cara que eu contrataria. Pode ser que chegue aqui e queime nossa língua, como está fazendo o Raniel, o Getúlio, entre outros jogadores aí que estão jogando muito bem na equipe do Vasco. Mas não é um cara que eu contrataria, como eu já trouxe aqui algumas sugestões de jogadores que eu vejo como mais potencial. Mas o Zé Ricardo deve conhecer, já que o jogador é da base do Flamengo, ele passou por lá em alguma época, esse jogador já deve ter trabalhado com o Zé Ricardo, já que o Zé Ricardo também era da base. Enfim, é um jogador que vem uma base de aposta, o Luiz Henrique. Desejo todo o sucesso do mundo aos jogadores, está muito próximo de se confirmar a contratação e a gente vai ficar de olho aí para ver o que vai acontecer nas próximas horas e se vai se confirmar também a contratação de Luiz Henrique e também do zagueiro Juan Quinteiro. Sobre saídas, tem um zagueiro do Sub-20 do Vasco, 19 anos, Lucas Pérez, que veio da Ponte Preta, assinou sua rescisão amigável com o Vasco, está indo para o futebol suíço. Vai jogar no futebol suíço aí o Lucas Pérez. A gente já tinha informado no final do ano passado que o jogador tinha propostas da Europa, mas conseguiu entrar em uma rescisão amigável com o Vasco. O Vasco ainda não confirmou se o jogador se ficará com alguma parte do jogador ou não, mas o jogador saiu de graça. O zagueiro Lucas Pérez, que estava no Sub-20 do Vasco, nem foi utilizado também na Copinha, 19 anos, veio da equipe da Ponte Preta e está de saída do Vasco da Gama aí, rumo ao futebol suíço. Lucas Pérez, zagueiro do Vasco da Gama. Então é isso. Agradeço a você, a gente veio cheio de informações aí, trazendo tudo sobre as contratações, a questão do Renato Kaiser também. Agradeço a quem chegou até esse momento, deixa seu like, compartilha, comenta muito, eu quero seu comentário se você gostou dessas duas novas contratações que o Vasco está próximo de fazer e, obviamente, convidar vocês para estar aqui no nosso pós-jogo, no pré e pós-jogo, pré-jogo a partir das 8h25, pós, assim que acabar o jogo, e a gente vai estar batendo um papo aqui com vocês. Aquele abraço, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.